Olá, tudo bem? Eu sou o professor Cícero Ferreira e hoje eu quero falar sobre mais uma data importante na história do Brasil. Trata-se do 7 de setembro de 1822. Essa data é comemorada a independência do Brasil. Mas a independência do Brasil não se deve apenas aos fatos ocorridos em 1822. Já vem de um tempo atrás. Vejamos, em 1808, a família real portuguesa se muda de Portugal para o Brasil, fugindo de Napoleão Bonaparte. E ao chegar em Salvador, ele decreta a abertura dos porta-nações amigas de Portugal. Esse é um passo importante porque aí já quebra o pacto colonial. Dom João VI trouxe toda uma estrutura administrativa para cá. Fundou várias instituições. Ele ia ficar no Brasil agora. E em 1815, ele eleva o Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves. Esse foi outro passo importante porque o Brasil deixa de ser colônia, agora é sede do governo português oficialmente. Mas em 1820 aconteceu um fato importante em Portugal, chamado Revolução Liberal de Porto. Essa revolução expulsou os soldados de Napoleão, as tropas de Napoleão de Portugal, e exigiu a volta de Dom João VI. Ele era o herdeiro do trono, ele teve que voltar. Esse fato aconteceu em abril de 1821. Ele volta para Portugal. Deixa aqui o seu filho, Dom Pedro, um regente no Brasil. Mas ao chegar lá, as elites portuguesas, as cortes portuguesas, convenceram Dom João VI que ele deveria pedir a volta de Dom Pedro para Portugal e recolonizar o Brasil. Mas as elites brasileiras não queriam nem pensar nisso. Estavam acostumados a realizar seus comércios com outras nações. Um impasse muito grande. Então, diante desse impasse, em 9 de janeiro de 1822, depois de muito convencimento aqui, para que Dom Pedro ficasse no Brasil, figuras importantes como José Bonifácio, Dona Leopoldina, as elites brasileiras, alguns latifundiários, convenceram para ele ficar. Ele disse que ficava. Essa data, 9 de janeiro de 1822, é conhecida como Dia do Fico. Teria dito assim: como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. Esse foi um momento importante, porque aí ele decidiu ficar no Brasil e separar o Brasil de Portugal, certo? Ele também em maio, certo? Ele fez um outro decreto. Esse decreto dizia que todas as ordens que chegassem de Portugal aqui só entrariam em vigor depois da aprovação de Pedro I. Isso foi outro passo importante. E no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro estava para São Paulo, uma viagem, e ao se dirigir para Rio de Janeiro, ele estava na margem do Riacho Ipiranga, chegou um portador, uma carta que José Bonifácio de Andrade e Dona Leopoldina mandava entregar para ele, que teria vindo de Portugal. Nessa carta dizia que ele deveria voltar imediatamente para Portugal e acabar o sonho dele ser imperador do Brasil. Ele ficou muito indignado e teria montado em sua mula, levantou a espada e teria dito: independência ou morte. Esse fato é retratado na obra O Grito ou Independência ou Morte, do pintor José Américo, um quadro muito importante, mas com algumas controvérsias, porque diz que alguns elementos que estão contidos no quadro, cenário, tipo teatro, não estariam presentes naquele momento. Mas existe o quadro muito famoso. O certo é que, feita a independência do Brasil em 7 de setembro, certo? O imperador precisava ser coroado. E esse fato só ocorreu em 1º de dezembro de 1822. Ele é coroado imperador. Mas feita a independência, assim, estava garantido a independência do Brasil? Não, pessoal. Havia vários redutos portugueses no Brasil: Pará, Maranhão, Piauí. E dentro um dos mais resistentes era do Piauí. A famosa Batalha do Genipapo. Um confronto sangrento. E só depois dessa batalha, certo, que aconteceu em 3 de março de 1823, é que a independência do Brasil está concluída. Uma curiosidade: o Brasil foi o único país da América que fez sua independência com a monarquia. Era que as elites tinham medo da república, achavam que poderia mexer com seus privilégios. E foi um fato que não contou com a participação do povo, mas foi um movimento de elite. E outra coisa, para ficar livre em Portugal, ainda tiveram que pagar uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas, adquirida com a Inglaterra. Ou seja, deixamos de ser
dependente politicamente de Portugal e passamos a ser dependente economicamente da Inglaterra. Essas coisas acontecem, certo? Pois essas eram minhas considerações sobre a independência do Brasil, sobre o 7 de setembro de 1822. Ok?